Pessoal, boa noite. Quem somos nós? Nós somos o Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é ajudar você a ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa que consegue lidar com os seus problemas, tanto emocionais quanto aqueles problemas que você não consegue perceber, mas eles afetam também a sua saúde física. Por quê? Porque o nosso físico e a nossa mente está totalmente interligado. Então, pessoal, a proposta desta roda de conversa é criar um espaço seguro, onde cada participante possa pensar, perguntar, contribuir. E nós vamos explorar como o psiquismo, o corpo e o contexto social se entrelaçam, como a imagem corporal é construída no nosso inconsciente e de que forma o sofrimento pode se manifestar como controle extremo, culpa ou como tentativa silenciosa de sobreviver ao excesso de exigências internas e externas. Que esta conversa possa tocar a mente e o coração de cada um de vocês, oferecendo esclarecimento, acolhimento e caminhos possíveis para que possamos compreender e cuidar das nossas dores emocionais, porque todos nós, de alguma maneira, quando não conseguimos falar, verbalizar, simbolizar, dar nome às nossas dores, nós iremos fazer com que elas indiretamente, sem querer, é como se seu corpo dissesse: o que você não fala vai sair em forma de doença psicossomática. Então, pessoal, se quiser, nós podemos também aqui contar com a participação de vocês. Caso vocês desejem, fiquem à vontade para fazer perguntas, deixarem aí as suas contribuições no final do vídeo, quando você coloca lá a sua opinião no final, depois do vídeo, né? E a gente conta com isso para que nós possamos fazer as próximas rodas de conversa que sejam também interessantes para vocês. Então, nós vamos falar agora sobre a base científica da psicossomática. Então, a base científica é a neurociência, que são as evidências de alteração nos circuitos de recompensa, que é a dopamina, a interpretação distorcida da imagem corporal, o córtex insular, o hipercontrole, né? A gente tentar se hipercontrolar para não engordar, ou também de algumas outras formas, e ele faz parte do nosso córtex pré-frontal, que é a nossa, onde fica a nossa racionalidade. E nós também contamos com a psicanálise, que mostra o conflito, que existe um conflito entre o eu ideal e também as exigências narcísicas de controle e de pulsão. Então, o ideal de eu é o que eu penso que sou. O eu ideal é o que a sociedade espera de mim. E as minhas pulsões são aquelas coisas incontroláveis, aquelas paixões ou desejos, mesmo que sejam os mais errados, como, por exemplo, de beber, de usar drogas, como acontece com muitas pessoas hoje na sociedade. E para continuar aqui, pessoal, nós vamos trazer o nosso participante número 1, que é o Jonathan, o psicanalista Jonathan, para estar contribuindo conosco. Pode contribuir, Jonathan. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Jonathan Alves, sou psicanalista clínico e forense, recém-formado e atuante com foco na prática clínica. Sou cearense, natural da cidade de Piquet Carneiro, atualmente escrevendo um livro intitulado Ouse Habitar Sua Casa, um guia de metáforas
para o encontro com o eu interior. A ideia central do livro é, através das metáforas, oferecer um convite para o autoconhecimento e valorizar a importância da psicanálise, podendo evidenciar que é diferente de autoajuda. E é uma grande honra participar desta roda de conversa. Estar aqui significa compartilhar também e também receber deste verdadeiro banquete de conhecimento e autoconhecimento, iluminado pela psicanálise. Muito bem. E, Jonathan, eu esqueci de pedir no início para que você se apresentasse, dissesse quem você é, e agora eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público que vai nos assistir nas aulas do nosso grupo Sobrapa e também aqui no YouTube. Travou. Jonathan, eu estou te Oi. ouvindo. Para você se apresentar, Jonathan, falar de Ah, você. desculpa que a internet tinha oscilado. Então, meu nome é Jonathan Alves, sou psicanalista clínico e forense, recém-formado, e atuante com foco na prática clínica. Sou cearense, natural da cidade de Pique Carneiro, atualmente escrevendo um livro intitulado Ouse Habitar Sua Casa, um guia de metáforas para o encontro com o eu interior. A ideia central do livro é, através das metáforas, oferecer um convite para o autoconhecimento e valorizar a importância da psicanálise, podendo evidenciar que é diferente de autoajuda. E é uma grande honra participar desta roda de conversa. Estar aqui significa compartilhar e também receber deste verdadeiro banquete de conhecimento e autoconhecimento, iluminado pela psicanálise. Muito bem, muito obrigada. E agora eu vou falar um pouquinho aqui a respeito, né, de nós falarmos aqui a respeito da anorexia e bulimia, que de forma científica e neurocientífica vai evidenciar as alterações nos circuitos de recompensa, que é a dopamina, que interpreta a imagem de forma distorcida, a imagem corporal. E nós vamos falar também a respeito aqui de que para muitas mulheres, na bulimia, há ainda uma pressão estética, mas o sintoma vai além disso. Pode ser a tentativa de aliviar emoções intensas, né? A bulimia, ela diz, eu tento preencher um vazio que nunca se sacia. Na bulimia, a pessoa está com o ato de jogar para fora, né, o alimento que ela ingeriu a mais, de maneira excessiva. E dessa maneira, ela alivia também as pressões que estão na mente, as dores emocionais que ela sente, e aquilo que é indizível, aquilo que ela não consegue, como diz o Jonathan, expurgar. Então, pessoal, esse sintoma é uma tentativa de aliviar essas emoções. E que pode ser seguida de culpa, que essa emoção ela vai tentar resolver quando a comida vai se tornar ou um inimigo ou um alívio. E de que maneira mesmo é que existe essa questão de estar expurgando e assim aliviando essa tensão, Jonathan? É, o corpo grita, o corpo que grita e o olhar que devora. Caros ouvintes, a ciência nos aponta desregulações cerebrais na bulimia, mas a psicanálise nos convoca a ir além do sintoma. Ela nos pergunta: o que está sendo dito, ou melhor, o que está sendo silenciado pelo corpo que se purga? O ato de engolir e expelir não é um capricho, é uma função profundamente subjetiva.
É a tentativa desesperada do sujeito de lidar com a verdade insuportável. O corpo que grita, o que se vomita no plano simbólico. O corpo bulímico é o palco de um arte-out. É a raiva, a dor, o afeto que não encontrou lugar na palavra. O afeto não ligado e excesso ingerido. E o excesso ingerido. Freud nos ensinou sobre o afeto não ligado, aquela emoção que o sujeito não conseguiu simbolizar, ou seja, transformar em pensamento ou narrativa. O vômito aqui é a expulsão violenta do excesso que não se consegue metabolizar emocionalmente. Não é só a comida, é o cuidado que faltou, o desejo do outro, como Lacan evidencia, que se torna insuportável. Então, te convido a pensar, a refletir. Se você não consegue dar nome à sua dor, onde ela vai parar? O que acontece quando o afeto, em vez de ser elaborado, é engolido e precisa ser expelido? Te convido a pensar a seguinte metáfora, a metáfora da lixeira emocional. Para entender o processo, imagine o corpo como uma lixeira emocional. Quando sentimos que a vida nos joga muita culpa, muita exigência, o lixo emocional, e não conseguimos passar, processar isso, nós engolimos junto com a comida, o binge. O corpo fica cheio, fica pesado. O vômito é a tentativa desesperada de esvaziar essa lixeira de uma vez, para ter aquela sensação fugaz de limpeza e controle. Mas o problema é que o lixo volta, porque a origem do lixo, o conflito não falado, continua lá. Então, a luta contra o olhar devorador do outro. Na psicanálise, o outro, com O maiúsculo, é a instância que nos julga, a família, a sociedade, padrões. O corpo bulímico se debate contra a imposição desse outro, que exige a perfeição impossível, julga o corpo sem trégua, é invasivo e nunca satisfeito. O corpo engole o desejo do outro e vomita o excesso de desejo em ciclo de submissão e revolta. Então fica aqui uma reflexão. Será que a bulimia é uma forma extrema de tentar se libertar do que o outro quer que você seja? E talvez, se a psicanálise é algo novo para você, você se pergunte, o afeto não ligado. Eu mencionei o afeto não ligado. Como eu sei que que emoção é essa? E é o mesmo que o trauma reprimido? E por que ele precisa ser expelido no corpo? Então eu te respondo, não é o mesmo que trauma. É uma energia emocional solta, sem endereço. O que é? O afeto não ligado é a pura energia da emoção, como raiva ou pânico, que se desconectou da ideia ou da história que a causou. Não é que você esqueceu o evento. Você nunca conseguiu dar palavras àquela intensidade. Sua mente não consegue processar. Sinto essa raiva por causa dessa exigência. Então, a necessidade de expulsão, essa energia emocional, por não ter um nome ou um endereço na mente, é sentida com
como um excesso tóxico e indigerível. O psiquismo precisa descarregá-la. Se a porta da palavra, a simbolização está fechada, a, a única válvula de escape que resta é o corpo. O vômito se torna o órgão de descarte para essa emoção bruta, uma tentativa desesperada e somática de restaurar o equilíbrio. E talvez você ainda se pergunte, mas e o outro? O outro com o O maiúsculo. Na prática clínica, quem é o outro que está devorando a pessoa com bulimia? É só a mãe? Ou pode ser as redes sociais? Como a psicanálise define esse olhar devorador? O outro, eu te respondo, o outro é o grande juiz que nos impõe padrões. E o olhar devorador é a sua exigência de perfeição. O outro é a instância simbólica que representa o sistema de expectativas, linguagem e padrões que nos molda. Ela começa com as figuras parentais e se estende para a cultura, a sociedade e as mídias. Na bulimia, o outro, com O maiúsculo, é a voz imponente, inopresente, que exige magreza extrema, controle total e sucesso impecável. O olhar devorador é a característica desse desejo externo que é insaciável e punitivo. Ele é devorador porque anula o desejo próprio do sujeito, forçando-o a viver para satisfazer um ideal impossível. A resposta bulímica, a pessoa se sente coagida a engolir, internalizar essas exigências. A purgação é a tentativa violenta de expulsar o excesso desse desejo tirano e a parte de si mesma que falha em atendê-lo, tentando ainda que breve se libertar da tirania desse olhar. Muito bem, Jonathan. Então, pessoal, o que a pessoa bulímica vomita? Às vezes, uma pessoa que ela é bulímica, ela não tem que ser necessariamente magra. É o hábito de comer de maneira demasiada e depois, em seguida, jogar para fora. A pessoa vai imaginar que ela está jogando para fora apenas a comida, mas ela está jogando para fora os sentimentos que são incontroláveis para ela, aqueles sentimentos que causam uma dor enorme nela, que ela não consegue suportar tamanha dor. Aquele sentimento que está guardado muitas vezes desde a infância, no qual, para diminuir, amenizar aquela ansiedade, a criança desde nova, mesmo crianças que são obesas, ela come, come e come de maneira demasiada para estar preenchendo um buraco existencial. E em seguida ela vomita e dessa maneira ela imagina que ela está expurgando, jogando fora um sentimento que para ela é horrível, é incontrolável, de uma dor, de um trauma que está no inconsciente. E quem vai ajudá-la a analisar isso, olhar direitinho o que está guardado nesse inconsciente para que ela possa elaborar essa dor, somos nós, psicanalistas, porque a gente vai, através da análise, estar puxando lá de dentro aquele sentimento, pesquisando e conseguindo entender o que é que lá na infância
essa pessoa internalizou, guardou como lei, que faz com que ela queira jogar para fora o que come, ou o sentimento que machuca ela de maneira intensa, dentro do coração, dentro do peito, e que faz com que, às vezes, ela fique melancólica e necessite de mais comida, e, ao mesmo tempo, jogar essa comida fora através da bulimia. Pessoal, meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica, eu sou escritora de 4 livros a respeito de narcisismo, um deles, Narcisismo, Oncologia e Psicanálise, onde nós falamos a respeito da clínica psicossomática. Eu também sou coach em desenvolvimento social e tenho o maior prazer de estar participando aqui na Sociedade Sobrapa, que é uma sociedade, que é uma família de psicanalistas. Se você é psicanalista, venha fazer parte da nossa família. Nós teremos o maior prazer em acolher você aqui. E se você não é, você também é muito bem-vindo. E nós temos, inclusive, uma rede de análise onde nós tratamos os problemas emocionais por um valor simbólico. Então, pessoal, agora nós vamos passar para o senhor José Aparecido Siqueira, psicanalista e professor universitário, e ainda muito mais que ele vai falar para você. Eu admiro muito esse homem. Muito obrigado, Cidelis. Boa noite, Cidelis. Boa noite, Dianatan. Boa noite, aos ouvintes. E agradeço a Sobrapa pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje nessa roda de conversa, né? Para tratarmos de um assunto que é vigente, né? Anorexia e bulimia. Especificamente sobre anorexia, eu sou o professor Siqueira, conhecido como, né, já foi dito meu nome, mas eu sou conhecido como professor Siqueira. Eu sou psicanalista clínico, professor universitário, conforme dito, tenho mestrado em comunicação e letras pelo Mackenzie, já escrevi 2 livros também, Crônicas Avulsas e Uma Viagem ao Passado. Atualmente, eu estou cursando psicologia, então estou no 6º semestre, né? Então, falando sobre anorexia, muita coisa já foi dita aí, já foi bem explanado pelos colegas, mas eu acrescentaria alguns detalhes, né? Primeiro, historicamente, eu diria que o primeiro psicanalista a tratar diretamente da anorexia como fenômeno clínico e simbólico foi Pierre Janet, final do século XIX, antes mesmo da criação formal da psicanálise. Depois disso, Freud foi o primeiro, dentro do campo psicanalítico, a descrever clinicamente casos de anorexia histérica, que o Freud, como se sabe, começava a trabalhar com a histeria, né? Embora não tenha elaborado uma teoria completa sobre o tema. Então, Freud não se estendeu muito nessa área. Antes de Freud fundar a psicanálise, Janet descreveu pacientes histéricas com recusa alimentar severa, ligando o sintoma a quê? A dissociação, conflitos emocionais, dinâmica inconsciente, desejo de controle sobre o outro, angústias ligadas ao corpo. Então, ele foi o primeiro, né? O Janet foi o primeiro a compreender a anorexia como doença do estômago, mas como expressão de sofrimento psíquico, o que abre caminho para a psicanálise. Então, é o nosso assunto, né? Vamos ver agora como a psicanálise vê a anorexia, né? Eu diria para vocês que a psicanálise
Aliás, antes disso, antes de tecer um comentário sobre a visão da psicanálise com relação à anorexia, eu diria que a anorexia não deve ser compreendida apenas como uma falta de vontade de comer, pois trata-se de um transtorno alimentar e de saúde mental muito complexo. A pessoa com anorexia nervosa experimenta uma obsessão por emagrecer. Já foi dito isso, já foi comentado. Aquela obsessão por emagrecimento, né? E medo intenso de ganhar peso e uma distorção profunda da imagem corporal, que a leva a restringir severamente o consumo de alimentos, mesmo sentindo fome. Mesmo uma pessoa tendo fome, ela se restringe. Eu não posso comer porque eu tenho que conservar esse meu corpinho, né? Então, esse comportamento não é simplesmente uma questão de apetite, mas sim um sintoma de uma luta interna relacionada à busca de controle, baixa autoestima, ansiedade e muitas vezes depressão. A pessoa pode negar que tem um problema, esconder seus hábitos alimentares e resistir ao tratamento, mesmo estando em estado de desnutrição grave. Então, Freud, eu diria não só o Freud, né? O Freud, o Lacan, a Melanie Klein, o Winnicott, trataram desse assunto também nas suas teorias, né? Todos eles fizeram menção à anorexia. Então, no final do século XIX, na verdade, isso já começou a ser parte da preocupação dos psicanalistas. A definição da psicanálise para a anorexia, eu diria que é uma recusa com linguagem. O que significa isso? A psicanálise, o sintoma anorético, não é sobre comida, mas sobre sentido. A recusa alimentar é entendida como: por que você não quer comer? Ou por que a pessoa não quer comer, né? Digerir algo. É um ato simbólico carregado de mensagem. É uma tentativa de comunicar algo que não pode ser dito. É uma forma de controle do outro. Já foi dito isso muito bem pelo Jonathan também. Controle do outro, especialmente a mãe. Um modo de construir um espaço subjetivo próprio quando a palavra falhou. Tem até uma frase famosa que diz assim, né? Não comer é dizer algo com o corpo, quando a fala não dá conta. Olha só, interessante, né? O corpo fala, quando você não fala. Então, o corpo mostra, é sintomático, né? Existe uma relação primária com o materno. Pois eu vou situar a fala de cada um deles, né, rapidamente, com a visão do Winnicott, da Melanie Klein, do Lacan, com relação à anorexia. Para muitos autores, a anorexia tem origem em uma experiência de fusão excessiva com a mãe, ou figura materna. Aí surgem duas ideias centrais. A comida simboliza o amor materno, o vínculo primário. Outro aspecto, recusar o alimento é recusar uma relação vivida como invasiva, sufocante ou pouco diferenciada. Vejo que tem tudo de psicanalítico aqui, né? Ou seja, eu controlo o meu corpo para não ser controlado por você, mãe. Isso, muito bem dito. A comida simboliza o amor materno, o vínculo primário. Por exemplo, quando é dito assim, não quero o que você me dá, a criança fala para a mãe. Isso inconscientemente. Eu não quero o que você me dá. Quero existir separado ou separada de você. O que isso significa, né? É um gesto de separação, mas que paradoxalmente aprisiona. Então,
O controle sobre o corpo como defesa contra o desamparo. A anorexia cria uma sensação ilusória de autonomia radical. Ou seja, o sujeito vive um desamparo interno tão grande que controla o corpo para não sentir o caos interno. Transforma o corpo em território de domínio absoluto. Usa a magreza como defesa contra a angústia. O corpo passa a ser o campo onde a subjetividade tenta existir. O Também vazio e uma o não... maneira de chamar atenção, né? Não é mesmo? Oi? Sim, perfeitamente, Chamar a Sidéria. atenção da mãe através uns pais que não dão atenção, ficam brigando ou correndo atrás de uma coisa ou de outra, esse filho, ele vai, às vezes, querer, através do corpo, chamar aquela atenção que ele não está ganhando dos pais. Exatamente. Ele, então, para o Winnicott, por exemplo, né, eu citei o nome desses psicanalistas, como é que o Winnicott vê isso, né? A anorexia pode surgir quando houve falhas no começo da vida. Que falhas? Que falhas que o Winnicott cita para nós, né? Falha no holding. O Winnicott fala muito holding, que é a sustentação. Ele fala do holding e fala do handling. Falha no espelhamento. O que é esse espelhamento, né? Quando a criança olha para a mãe, ela enxerga a imagem dela na mãe, né? O que é o espelhamento que o Winnicott fala? O bebê vê a si mesmo no rosto da mãe. Quando o bebê olha para o rosto da mãe, ele não vê apenas um rosto, ele vê um reflexo da sua própria existência. Aí ele diz, o Winnicott, o olhar da mãe apresenta o bebê a ele mesmo. Por isso que é extremamente interessante a mãe, quando amamenta a criança, olhar para a criança, olhar nos olhos da criança. Isso é muito significativo, né? E se a mãe olha com ternura, disponibilidade e responsividade, o bebê sente. Aí, inconscientemente, ele pensa assim, eu existo, eu sou visto, eu sou sentido. Ou seja, isso tem repercussão na vida adulta depois. Quando você fala assim, puxa vida, ninguém me olha, ninguém me percebe, ninguém me conhece, ninguém olha para mim. Isso já começa aqui nessa fase, né? Nessa fase oral, até depois o Freud vai falar sobre isso, né? Então, espelhamento e anorexia não é de graça que aquela música do Narciso acha feio que não é espelho, né? O que é o Narciso, né? O Narciso que se gosta, né? Que se ama. Puxa vida, como sou belo. Aí ele olha na água e cai morre afogado, né? Então, quer dizer, muitos autores winnicottianos entendem que na anorexia houve uma falha essencial de espelhamento. Olha, falha essencial de espelhamento. O bebê não foi visto, não se reconheceu no olhar do outro, não conseguiu introjetar um objeto suficientemente bom, que o Winnicott fala muito disso, fala da mãe suficientemente boa, fala do ambiente facilitador, fala do ambiente suficientemente bom, né? Não formou um sentimento interno de existência a partir de si. Então, controlar o corpo, negar o alimento ou desaparecer, torna-se um modo de tentar criar um self pela vida de controle. Recuperar uma autonomia nunca estabelecida. Protestar contra um outro vivido como intrusivo. É como o sujeito dissesse, de modo inconsciente, vejam bem, prefiro não comer a engolir um outro que me invade. Olha só, isso é muito profundo, né? Então, eu estou caminhando para o fim. Muitas vezes também existe esse caso e existe o caso daquela pessoa anorexa que pratica anorexia, que ela se apaga e se diminui para que ela caiba no mundo do outro, para que ela consiga, de alguma maneira, como se ela estivesse pagando ali, tentando se purificar, pagando um pecado que ela não tem, ou seja, pagando uma culpa. Ela tenta se diminuir para que ela caiba no mundo daquele outro e dessa maneira ela se prejudica. Então tem os dois lados, né? Tem um lado onde a pessoa ela não quer
ela faz assim para que ela não seja engolida pelo outro, de certa forma, e tem aquele que ele se diminui para caber no mundo do outro. Exatamente. E isso, na visão do Winnicott, agora na visão da Melanie Klein, a magreza extrema pode se ligar a fantasias inconscientes de purificação. E Nathan trouxe muito bem essa questão da expurgação, da purificação, né? A magreza extrema pode se ligar a fantasias inconscientes de purificação. O alimento pode ser percebido como contaminado, mau, perseguidor. Há um superego severo que exige sacrifício e perfeição. É o que você falou, Cidelis. Há um superego severo que exige sacrifício e perfeição. Assim, o corpo magro funciona como um eu purificado, livre dos objetos maus internos. Isso, Melanie Klein. O Lacan, o que o Lacan fala da anorexia? Está ligado ao gozo do nada. Ou seja, o que é o nada? Eu quero nada, eu não vou comer nada. O gozo da recusa, a recusa dos desejos do outro. O prazer de ver o outro tentando fazer com que você queira o que ele quer dar e você, ao mesmo tempo, não está querendo aceitar ali aquela maneira de ser guiado, criado, de ser conduzido, ser conduzido. Então, dessa maneira, você está rejeitando não só a comida, mas todo um modo de ação daqueles pais ou pessoas que são cuidadoras. Então, ele fala assim que o Lacan fala que o sujeito diz, o bebê, né? Não engolirei o seu desejo, não serei objeto do outro. Então, não é busca de beleza, é busca de identidade. Na psicanálise, a anorexia não é vista como vaidade, mas como tentativa de se formar como sujeito. Olha só. E como defesa contra o vazio interno. Você também falou desse vazio, Cidelis. Luta desesperada por uma identidade própria. Ato de resistência diante de vínculos vividos como intrusivos. Aí, resumindo a fala da psicanálise, né, desses teóricos, a anorexia é uma defesa extrema contra a invasão do outro e contra o desamparo interno. A recusa do alimento é um ato simbólico, uma tentativa de existir, separar-se, controlar a angústia e constituir um eu, letra maiúscula, diante de falhas precoces nas relações primárias. Muitas pessoas, né, se recuperam totalmente disso aí, né? Voltam a nutrir o corpo adequadamente, restabelece o peso, o funcionamento físico, mas para isso precisa de tratamento, precisa de, né, de acompanhamento psicanalítico, psicoterapia, nutrição clínica especializada, médico psiquiatra, quando necessário, apoio familiar ou social, né? Porque a anorexia também tem o seu histórico social, tem o seu psicossocial, tem o biopsicossocial, né? Então, uma coisa interessante que eu achei aqui para falar para vocês, que a anorexia é sedutora, silenciosa e enganosa. Faz a pessoa acreditar que está no controle, quando, na verdade, está sendo controlada. Pedir ajuda é difícil, mas é o passo que abre a porta da vida. Tá? Tem uma... Não sei se vai dar tempo, né? Nós estamos em cima da hora. E a anorexia pode ser uma porta sem volta, não é mesmo? Muitas pessoas já morreram praticando, né, a anorexia. Ela está ligada a uma rigidez e ao perfeccionismo, e às vezes a pessoa vai a um extremo tão grande, tão alto, que essa pessoa ela acaba não conseguindo voltar, né? Porque ela chega num estado que o corpo não aceita mais comida nenhuma. Exatamente. E o que é interessante, Cidelis, só para fechar a minha fala, como é que a anorexia acontece na modernidade, na contemporaneidade, né?
Ela é chamada de sintoma paradigmático da modernidade, porque ela condensa de forma dramática várias tensões e características centrais da vida contemporânea. O corpo como projeto, o ideal de autossuficiência, o culto à imagem e a fragilidade dos laços. Ela encarna no próprio corpo a subjetividade que a modernidade produz. Então, o corpo, segundo Bauman e Lipovetsky, o corpo se tornou algo que deve ser constantemente moldado, administrado e exibido. Não é apenas corpo, é identidade. Portanto, a anorexia leva esse imperativo no extremo, ao extremo. O corpo é trabalhado obsessivamente, como se a magreza radical garantisse. Garantisse o quê? Garantisse controle total sobre si, pureza, distinção social, transcendência de materialidade. Vivemos numa cultura marcada por instabilidade, liquidez dos vínculos, aceleração, incerteza constante, onde tudo é mutável. A anorexia oferece um ponto fixo. Eu controlo minha fome. É uma resposta subjetiva ao desamparo moderno. A fome, que deveria ser incontrolável, torna-se domínio exclusivo da pessoa. Um gesto de onipotência num mundo que a esvazia. Então, na verdade, nós vivemos uma questão de captura imagética, o olhar do outro como tirania, né? O outro, como é que eu vou me aparecer para o outro? A gente faz selfies, mídias sociais, estética digitalizada, comparação contínua, eu me comparo com o outro, né? As meninas se comparam. A anorexia é uma patologia profundamente ligada ao espelho, já falei isso, né? E ao olhar imaginário do outro. Ser vista, aprovada, existir pelo olhar externo. O corpo torna-se um signo social. E a magreza extrema funciona como garantia ilusória de valor e reconhecimento. Agora, para fechar mesmo, Pode continuar, fica à vontade. Posso continuar? Claro, pode falar. Interessante isso aqui, não posso deixar de falar. Claro. No plano Nós temos social, ainda 13 minutos. Oh, maravilha. Na psicanálise, é um sintoma que toca o núcleo da relação com o outro. Muito bem falado pelo Jonathan. A recusa alimentar, do ponto de vista psicanalítico, simboliza a recusa do outro materno. Olha, voltamos lá no primário. Eu não preciso do que você me dá. Olha o inconsciente da criança. Recusa da alteridade, recusa da dependência, tentativa de existir puramente pela própria vontade. É um gesto radical de separação. Portanto, a anorexia se torna paradigma, ela dramatiza a tensão moderna entre autonomia e dependência. O que acontece no plano social? A glorificação da disciplina e da magreza. Nunca uma sociedade valorizou tanto o quê? Dietas, autocontrole, vida fitness, autocontenção, produtividade, padronização estética. A anorexia aparece como hiperexpressão do ideal cultural, não como seu desvio. É o corpo obedecendo demais. Agora eu termino mesmo. O sintoma modelo condensa controles sociais sobre o corpo, imperativos estéticos, precariedade subjetiva, busca de autonomia absoluta, economia emocional da modernidade, violência do olhar social, porque você sofre bullying, você é discriminado. Conforme o seu corpo, você é discriminado socialmente, nos grupos sociais. A anorexia é um espelho cruel da cultura. Ela não é uma exceção, é um excesso do que já vivemos. E assim eu termino minha fala. Muito obrigado pela atenção de vocês
e estou aí, se deres, à sua disposição, minha querida. Então, vamos continuar. Então, pessoal, de maneira científica, nós podemos pesquisar, e na neurociência também, a anorexia está ligada à hiperatividade no sistema serotoninérgico, que está ligado à rigidez e ao perfeccionismo. E a bulimia? A bulimia, ela vai mostrar picos de dopamina. Olha só, a pessoa come, satisfaz aquele desejo de maneira demasiada, ela não quer engordar, e aí ela vomita, joga para fora. Será que é só a comida? Não, são os sentimentos que estão oprimindo ela. É alguma dor que ela não está conseguindo simbolizar. Tanto a anorexia quanto a bulimia tem a ver com a dificuldade de dar nome ao sentimento que está doendo em mim. A dor interna que eu estou carregando e não estou conseguindo verbalizar. Por isso é importante a cura pela fala. A cura pela fala que vai fazer com que, através de um analista, de estarmos conversando com alguém que entende de ciência, que entende de psicanálise, que nos ajuda a puxar lá da nossa infância o que está internalizado aqui, no nosso inconsciente, que fica na nossa parte reptiliana, na nossa parte onde ficam as pulsões do desejo, nosso id, né? Então, nós vamos conseguir puxar o psicanalista essa internalização que não foi verbalizada, aquela culpa que a pessoa não conseguiu perceber, que ela, muitas vezes, na maioria das vezes, sendo criança, não tinha, mas ela inconscientemente tem essa culpa. E nessa bulimia, os picos de dopamina vão ser semelhantes aos observados em dependência. Imagine só, dependência química. E, por isso, o ciclo comer, vomitar, produz um alívio temporário. E ambos os quadros, eles expressam a incapacidade de simbolizar a dor emocional, como eu já disse, né? E, para muitas mulheres, a pressão estética e o sintoma vai além. Né? Na bulimia, por exemplo, pode parecer como uma tentativa de aliviar as emoções intensas, quase como um impulso para descarregar a atenção. E aqui na psicossomática, nós entendemos que todo sintoma é uma mensagem cifrada. A anorexia, ela diz, eu existo sem precisar de ninguém. E a bulimia, ela diz, eu tento preencher um vazio que nunca se sacia, um buraco existencial. Eu não gosto de me sentir abandonado, sozinho. Eu preciso comer, mas, ao mesmo tempo, eu também não quero deixar isso em mim. Então, através da bulimia, eu estou tirando de forma simbólica uma dor que eu não consegui simbolizar. Então, pessoal, que emoções vocês acham que o corpo tenta resolver quando a comida se torna um amigo ou um alívio? Algum de vocês quer fazer esse comentário? Dianatan ou Siqueira ou Ângela? Então, vou fazer novamente a pergunta. Que emoções vocês, a Ângela ainda também pode contribuir, né? Acham que o corpo tenta resolver quando a comida se torna um inimigo ou um alívio? Cidades, eu estava aqui, fiquei pensando e as coisas bolando. E eu fiquei aqui sentada imaginando o que Freud acharia a esse respeito, né? Pelos estudos que a gente faz sobre Freud, eu imaginaria que a pessoa entraria talvez numa pulsão de morte, né? Porque a dor é tão intensa e o sofrimento é tão grande que a pessoa
começa a emagrecer, não quer se alimentar, porque ela acha que, de uma certa forma, ela tem um sentimento de inadequação, né, em relação às suas experiências, né, suas experiências vivenciadas. Isso em relação à anorexia. E estava pensando em Lacan também, e eu sempre começo a relacionar pelos estudos e pelas perspectivas que eles nos colocam, né, que em relação a Lacan, essa questão da bulimia, né, é para suprir como você estava falando, suprir uma falta, né? Alguma coisa que falta, mas ao mesmo tempo as pressões, os padrões que a sociedade impõe e estabelece, promove uma culpa, né? Promove uma culpa, e aquela pessoa vai e coloca aquela comida para fora. Como o professor José falou, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que ela tenta se suprir, a culpa faz com que ela bote aquilo tudo para fora, não só que ela está colocando sentimentos, né, reprimidos, porque ela não consegue colocar pela fala, mas, ao mesmo tempo, ela também está colocando essa culpa que ela não consegue, que ela tem que se colocar dentro dos padrões, né? Eu acho que também isso tem relação também com a questão da obesidade, que não promove a bulimia, não tem relação com a bulimia, mas também a obesidade tem a ver com essa existência dessa falta, né? E a bulimia tem a ver com esse buraco existencial. A pessoa, muitas vezes, ela come, 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 porque é como se ela tivesse ali, você está passando por um asfalto ali, tem um buraco enorme. A pessoa, muitas vezes, vai tentar preencher esse buraco com comida, com drogas, com bebidas. Então, existe ali uma oralidade, né? Na bulimia existe uma oralidade. E eu queria aqui lembrar, e depois a Ângela pode falar mais alguma coisa também, ou mais algum dos meninos, né? Dos rapazes, que é importante nós percebermos que ninguém atravesse sozinho. O vínculo terapêutico pode ser a primeira experiência de segurança para reorganizar o corpo e a mente. Então, pessoal, quando a pessoa começa a falar da dor que o sintoma está encobrindo algo, vai mudar dentro dela. Ela vai conseguir tirar lá do inconsciente, trazer para o pré-consciente, elaborar essa dor, e aí ela não vai mais precisar desse ato extremo para que ela esteja dando dor, dando nome, aliás, dando nome à dor que ela sente. E, pessoal, como nós estamos aqui chegando no final, faltam 2 minutos, eu, Cideres, quero agradecer a presença de todos, agradecer vocês que nos assistem aqui no Sobrapa, no YouTube, né, pelos nossos estudantes do grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e aqui no YouTube. E os nossos alunos, eu quero agradecer a participação do psicanalista Jonathan, que foi maravilhosa, contribuiu de forma significativa. Quero agradecer a contribuição do professor José Aparecido Siqueira e da minha querida amiga Ângela. E agora eu vou deixar que os 3 estejam se despedindo de vocês. Jonathan, pode se despedir, por favor? Claro. Dá tempo de citar aquele poema, Cidelis? Sim, claro. Eu vou finalizar a minha fala, a minha participação, recitando um poema popular que toca no tema da relação entre corpo e sintoma, concluindo o meu raciocínio psicanalítico sobre a bulimia e a psicossomática. Como bem mencionada por nossa psicanalista Cidelis, corrigindo, perdão, e a anorexia em sua diferença, que foi muito bem explanado pelo nosso psicanalista José Siqueira. O poema aborda a temática da dor interna e da autocobrança, e do corpo como um campo de batalha que ressoa muito com o tema dos transtornos alimentares e a psicanálise. As contradições do corpo, de Carlos Drummond de Andrade. As contradições do corpo. Meu corpo não é meu corpo. É ilusão
de outro ser. Sabe a arte de esconder-me. E é de tal modo sagaz que de mim ele oculta. Meu corpo, não meu agente, meu envelope selado, meu revólver de assustar, tornou-se meu carcereiro, me sabe mais que me sei. Meu corpo apaga a lembrança que eu tinha de minha mente, inocula-me seu patos, me ataca, fere e condena por crimes não cometidos. O seu ardil mais diabólico está em fazer-se doente. Joga-me o peso dos males que ele tece a cada instante. Se tento dele afastar-me, por atração ignorá-lo, volta a mim com todo o peso de sua carne poluída, seu tédio, seu desconforto. Este poema de Dumont encaixa perfeitamente minha tese psicanalítica, pois descreve a alienação do sujeito em relação ao próprio corpo, que é o cerne do conflito na bulimia. Vou traduzir. Dá tempo de traduzir esse verso, Cidelis? Não, agora a gente já está em 21. O Siqueira e a Ângela precisam se despedir também. Pronto. Mas da próxima vez, nós vamos tentar fazer com que isso aconteça. Pronto, Mas pois já eu vou deu para ler. Tá, vou só concluir aqui. Então, Drummond, ele nos diz, meu corpo não é meu corpo, é a ilusão do outro ser. Na bulimia, o corpo, tomado pela dor não falada, torna-se o carcereiro do sujeito. O trabalho final da psicanálise é desfazer essa prisão, é dar ao sujeito a chave da palavra, para que ele possa dizer com a minha própria voz, meu corpo sou eu sou livre para ser. Finaliza a minha participação, gratidão a todos. Muito obrigada. Siqueira, nós já estamos em 21:12. Tá, mas eu não vou deixar de ler um poema também aqui. Um poema sem autor, rapidinho. Tá. Sobre anorexia. Nos silêncios da balança, um corpo se esvai em névoa, onde a fome se torna promessa e o espelho devolve um vazio. A pele, página em branco, guarda segredos de controle, enquanto a alma grita por liberdade, mas o medo aprende em fios de ferro. Quero quebrar o encanto do primeiro verso, renascendo em cores que o medo apagou. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela oportunidade, Cidelis, brilhante sua apresentação, brilhante apresentação de Natan, um abraço a todos, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Agora a Ângela pode se despedir rapidinho também, né, linda? Obrigado pela oportunidade. Pensando aqui, né, a gente vê que a anorexia e a bulimia é uma questão que se refere à autoimagem, né? Onde também a identidade não foi bem estruturada, não foi bem constituída, não foi bem estruturada, né? Então, essas pessoas elas ficam, como o professor José falou, com essa questão da mãe suficientemente boa, do ambiente suficientemente bom, quando sem esses ambientes a identidade, né, das pessoas não são bem constituídas, então elas se perdem, né, em muitos traumas, em muitas questões, né? E aí essa identidade mal construída estabelece esses tipos de problemas. É isso. Isso, muito obrigada a todos, uma boa noite, o Sobrapa, que somos todos nós, eu, professor Siqueira, a Ângela, o Jonathan e todas, representando todos os psicanalistas aqui do Grupo Sobrapa, muito obrigada e uma boa noite a todos.